Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Samuel, né? E nesta aula nós vamos fazer uma introdução a uma importante matéria, né? Uma importante disciplina. Eu costumo até dizer que é uma das disciplinas mais importantes de todas, chamada matemática, né? Essa ciência que você estuda desde os primeiros anos escolares, né? E que você às vezes não sabe para que serve isso daí, né? Então, nessa introdução à matemática, eu gostaria de começar exatamente propondo essa pergunta a vocês. Afinal de contas, para que serve matemática, né? Muitos alunos têm uma visão assim até estereotipada da matemática e às vezes você faz essa pergunta a eles e eles respondem: ah, professor, matemática serve apenas para passar de ano, né? Tirar nota, passar de ano, essa coisa toda. Uma visão muito simplista, né? Dessa grande disciplina que vem a ser a matemática. Então, nesta aula, nós vamos tentar exatamente desmistificar isso daí e, às vezes, até mostrar para vocês por que vocês têm exatamente essa visão, né, da matemática. Então, eu gostaria de apresentar a vocês, a partir de agora, um grande filósofo, né, e pedagogo norte-americano chamado John Dewey, né, que viveu entre 1859 e 1952. E um dos pensamentos que eu adoro, né, e gosto muito de utilizar nos meus treinamentos matemáticos, né, é que o John Dewey, uma certa vez, diz o seguinte, que 9/10 daqueles que não gostam da matemática ou daqueles que não sentem aptidão para essa admirável ciência, devem tal desgraça ao ensino errado que tiveram no princípio. Então, se você tem essa visão, né, então você faz parte, né, então, desses 9/10, né, daqueles que não gostam, não sentem qualquer aptidão. Porque você para e pensa, afinal de contas, o que é matemática, né? Se você ficar raciocinando, matemática, para que serve? Então, como é que eu vou gostar de uma coisa se eu não sei para que serve, não sei onde que eu aplico, e muito menos não sei o que eu faço com essa matéria? Porque se você analisar as outras ciências, né, como português, inglês, história, geografia, biologia, química, etc., todas elas, de uma forma direta ou até mesmo indireta, você consegue enxergar, né, aplicações no dia a dia, né? Saber redigir, né, falar inglês hoje é tão importante, né, no mercado de trabalho, né, saber interpretar fenômenos físicos, fenômenos químicos, fenômenos biológicos, conhecer a nossa história, né, saber interpretar fenômenos geográficos, né, como clima, vegetação e por aí vai. Então, todas as outras disciplinas você consegue ter uma aplicação exatamente direta ou até mesmo indireta e consegue perceber, né, o porquê que você estuda essa disciplina. Quando chega na tal de matemática, aí a coisa fica um buraco negro que você não sabe o que faz com isso e muito menos aonde que você vai utilizar. Né? E aí você tem exatamente aquela visão, que isso só serve para passar de ano. Mas o que vem a ser a matemática propriamente dita? Né? O que diz os livros, né, se você consultar aí as literaturas, o que vem a definição matemática dessa importante ciência chamada matemática? Bom, a matemática, ela é a ciência que estuda as quantidades, né, o espaço, as relações abstratas e lógicas aplicadas a problemas do mundo real, utilizando símbolos lógicos. Então, matemática, pessoal, assim como o português, nada mais é do que o quê? Uma linguagem que você utiliza para resolver problemas. É uma forma de você pensar, é uma forma de ver esse nosso universo observável, né, de uma maneira um pouco diferenciada. Eu gostaria de propor a vocês um problema, né, muito interessante, inclusive já até caiu aí em provas, e eu gosto também de utilizar esse problema nas minhas aulas de introdução, para mostrar exatamente que a matemática não é apenas símbolos, fórmulas, números e equações. Né? E o que diz esse problema propriamente dito? É o seguinte, você tem duas salas, né? Aqui na sala 1 você tem 3 interruptores, né? Interruptor 1, 2 e 3. Na sala 2 você tem também 3 lâmpadas, né, que corresponde a cada um desses interruptores. E o problema consiste no seguinte, você descobrir qual interruptor corresponde a cada uma das lâmpadas, sendo que você só pode ir na sala 2 uma única vez. Tá certo? Então essa que é a condição do exercício, né, do problema em si. Aí você para e pensa, ué, como é que eu vou resolver esse problema? Né? Qual equação, qual conhecimento matemático eu preciso ter para resolver esse problema? Será que é função do primeiro grau, função do segundo grau, enfim... Qual é a ferramenta matemática que eu vou utilizar para resolver esse problema? E você vai perceber que nada mais é do que raciocínio lógico. Né? Porque se você pressionar, por exemplo, o interruptor de número 1, o que vai acontecer lá na sala 2? Uma das 3 lâmpadas irá, né, se acender. E aí, se você for até a sala 2, né, você não vai descobrir qual interruptor corresponde ao interruptor 1. Porque vai ter outras 2 lâmpadas apagadas e aí você não sabe qual que é do 2 e qual que é do 3. Então, não é assim que resolve. Bom, se eu aperto o interruptor 1, não resolve o problema, o que aconteceria então se eu pressionar 2 interruptores?
Se você pressionar dois interruptores, né, duas lâmpadas irão se acender. E aí você vai até a sala 2, a lâmpada que estiver apagada corresponde ao interruptor de número 3. Mas aí o problema continua, porque você não sabe qual é o interruptor 1 e qual é o interruptor 2, qual lâmpada que corresponde a cada um deles. Então, o problema também não é assim que resolve. Aí aquele aluno, né, às vezes preguiçoso e mal informado, ele vai pensar o seguinte: bom, se eu pressiono um interruptor, não acontece nada. Se eu pressionar dois, também não acontece nada. O que aconteceria então se eu pressionasse três interruptores simultaneamente? Ora, pessoal, se você apertar os três lâmpadas irão se acender. Mas mesmo assim você não conseguiu resolver o problema. Porque você vai até a sala 2, as três lâmpadas estarão acesas. Mas e aí, qual interruptor corresponde a cada uma das lâmpadas? Então o problema também não é assim que resolve. E aí aqueles alunos um pouco mais radicais, né, eles respondem assim: ué, professor, então esse problema não tem solução. Aí eu te pergunto, será que esse problema não tem solução? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu vou fazer o seguinte, vou propor uma solução a vocês. Eu vou apertar o interruptor de número 1. Bom, o que vai acontecer? Uma das três lâmpadas lá na sala 2 irá se acender. Lembre-se que eu só posso ir na sala 2 uma única vez. Então eu pressionei o interruptor 1 e uma das lâmpadas se acendeu. Aí eu espero um pouquinho e desligo o interruptor número 1. A lâmpada irá se apagar. Aí eu vou e pressiono a tecla de número 2, o interruptor 2. Aí, evidente, uma outra lâmpada lá na sala 2 irá se acender. Aí sim eu vou até a sala 2. Chegando à sala 2, a lâmpada que estiver acesa corresponde ao interruptor de número 2. Tá certo? Duas outras lâmpadas elas estarão apagadas. Só que agora há uma diferença. Uma das lâmpadas, se eu colocar a mão, uma das lâmpadas estará aquecida e a outra estará fria. A que estiver aquecida corresponde ao interruptor de número 1. E a que estiver aquecida corresponde ao interruptor número 1 e a que estiver fria corresponde ao interruptor número 3. Pronto, resolvi o problema. Mas o que eu utilizei? Raciocínio lógico, tá certo? Então eu usei exatamente esta ciência chamada matemática que serve para mostrar a vocês que é uma forma de pensar. E pensando nisso, né, eu montei, né, e preparei para vocês uma palestra, né, que agora estou transformando em curso e futuramente estarei, né, já lançando aí no mercado como um livro, né, chamado A Matemática e as Profissões, né? Durante aí muitos anos eu conversei com diversos profissionais, né, engenheiros, médicos, advogados, e perguntando para eles exatamente onde que utiliza essa ciência matemática, né, onde que é aplicada, né? E aí as respostas, né, e os conhecimentos foram fantásticos que eu transformei aqui para vocês nessa pequena introdução, né, nessa pequena palestra chamada Matemática e as Profissões, que é o que nós vamos estar discutindo a partir de agora, tá ok? Então, para a gente começar, né, essa discussão, né, matemática e as profissões, eu gostaria de mostrar a vocês, né, como que tudo isso começou. Mas antes, vamos fazer uma analogia, né? Eu gosto muito de utilizar esse parâmetro, né? Imagine o seguinte, que você, aluno aplicado, se matricula num curso para aprender a construir coisas, né? E aí o professor vai te mostrar um martelo, uma chave de fenda, um serrote, uma série de ferramentas. E aí você, aluno aplicado, vai fazendo anotações precisas, né, sobre essas ferramentas. Você vai pegar o seu caderno e vai escrever lá. O martelo é feito de madeira e aço, a chave de fenda é feita de aço e plástico pré-moldado, e assim sucessivamente. Ao final do curso, você vai ficar expert nessas ferramentas, vai saber tudo sobre elas, né? Mas a pergunta que fica ao terminar o curso seria o seguinte: quando você finalizar esse curso, a pergunta que eu faço para vocês é exatamente agora. Tarará. Você saberia utilizar essas ferramentas? Você para e pensa. Bom, não saberia utilizar. E aí, né, uma outra indagação fica, né? Ué, mas então por que alguém me ensinaria sobre essas ferramentas sem me explicar exatamente como utilizar essas ferramentas? Pessoal, acreditem se quiser, mas a matemática, né, ela foi e ainda vem sendo ensinada aí por muitos educadores exatamente dessa forma, né? O professor simplesmente monta, né, as equações e as fórmulas, né, uma aula tradicional de matemática, vamos por assim dizer. Você aprende lá símbolos, fórmulas, letras, números e equações, mas o aluno, né, na verdade, ele não aprende o que está por trás dessa simbologia toda, o âmago que está por trás de tudo isso. E aí é evidente, né, que o aluno não consegue enxergar quais são essas aplicações, né, não consegue utilizar exatamente essas ferramentas. E eu costumo dizer, né, que a matemática ela é como se fosse uma caixinha de ferramentas.
Assim como na caixa de ferramentas, que você tem lá o martelo, a chave de fenda, o serrote, cada uma dessas ferramentas tem as suas aplicações específicas. Então é evidente que você não vai serrar uma mesa utilizando um martelo. Né? Existe uma ferramenta própria para isso. Né? Assim como na matemática, existe lá geometria plana, trigonometria, matemática financeira, que são ferramentas matemáticas, mas que têm as suas aplicações específicas. Determinado problema eu consigo resolver utilizando a ferramenta polinômios, e não utilizando a ferramenta porcentagem. Né? Assim como serrar a mesa, que eu não vou usar o martelo, eu vou usar, evidentemente, um serrote. Tá certo? Então, o aluno fica exatamente perdido, ele conhece até a caixa de ferramentas, mas ele não sabe o que fazer exatamente com essas ferramentas. Que às vezes você pega um problema, né, descontextualizado, um problema assim do nada, você lê aquele problema e não sabe exatamente qual ferramenta matemática, né, você vai utilizar para resolver esse tipo de problema. Né? E nesta aula eu vou te mostrar exatamente o porquê que isso acontece. Né? Mas antes, vamos voltar, né, fazer um salto gigantesco lá no século V a.C., né, e vamos tentar entender como tudo isso começou. Né? Nesta época, né, lá no século V a.C., havia assim uns seres iluminados, né, vamos dizer assim, uns seres especiais, por assim dizer, e eles começavam a observar esse nosso universo, né, e começavam a enxergar padrões, né, nesse nosso universo observável, né, como o dia e a noite, né, as estações do ano e por aí vai. E aí eles desenvolveram uma linguagem para tentar exatamente captar, né, e tentar compreender esses fenômenos. Né? E aí eles desenvolveram uma linguagem com símbolos, fórmulas, letras, números, equações, e essa linguagem ficou mundialmente conhecida como matemática, né? Que é a ciência que você estuda desde os primeiros anos escolares, não é verdade, pessoal? Quando você adentrou na escola, né, você foi apresentado o quê? O português, né, que é a nossa língua mãe, e a primeira disciplina que você teve contato foi a matemática. E há uma razão muito simples para isso, né, porque todos os outros conhecimentos, todas as outras ciências dependem exatamente, né, do desenvolvimento dessa importante matéria chamada matemática. Então esses pensadores, né, com o desenvolver dessa linguagem, né, e eles desenvolveram uma série de coisas e nos ensinaram também, né, a construir navios, barcos, né, embarcações de uma maneira geral, a confeccionar mapas e uma série de coisas. Né. Nos ensinaram também a construir casas, pontes, né, viadutos, edificações. Nos ensinaram também né, a nos defender. Nos ensinaram a fazer negócio. Né. Enfim, as pessoas naquela época estudavam matemática porque elas compreendiam, né, que a matemática estava intimamente relacionada com o dia a dia delas, tá certo? Então esses pensadores, né, desenvolviam essa linguagem exatamente para captar esses padrões e desenvolver nessas áreas do conhecimento, né, essa importante ciência chamada matemática. E aí o que aconteceu? Se nós fizermos um gigantesco salto do passado até os dias atuais, né, porque antes as pessoas se reuniam lá num clubinho fechado, né, chamado Academia de Platão, e lá as pessoas discutiam exatamente problemas de matemática, de filosofia, de astronomia, né, ou seja, o conhecimento da época. Só que o pensamento era tido por pouquíssimas pessoas, né, olha só que absurdo. Já no hall de entrada, já na Academia de Platão, tinha uma plaquinha dizendo exatamente isso daí, ó, que nenhum homem ignorante de geometria passe por essas portas. Isso foi dito, né, escrito por Platão no século V a.C. Então, se nós fizermos um gigantesco salto lá do passado, que a mentalidade, né, era que nenhum homem ignorante em geometria passe por essas portas, qual é a mentalidade hoje, né, nos nossos dias atuais? Então, a matemática saiu da mente desses seres iluminados, vamos por assim dizer, e tornou acessível aí a qualquer pessoa, né, qualquer pessoa aí que habite ao nosso cotidiano. Né, ou seja, matemática para todos. E aí a matemática saiu da mente dessas pessoas e se tornou acessível para todo mundo, né, com exercício, provas, né, trabalhos, né, essa matemática aí que você está acostumado aí desde que você adentrou a escola, não é verdade? E aí de vez em quando, né, aparece assim alguns seres mais desenvolvidos e questionam o professor. Professor, aonde que eu utilizo isso? Onde que eu uso isso? O que que eu faço com isso? Né? E aí é evidente que esse aluno, né, não encontrando as respostas, aí fica realmente complicado encontrar uma motivação para estudar uma matéria que você não sabe nem ao menos para que serve, não é verdade? Então fica realmente complicado, e aí eu concordo com vocês de maneira, claro que parcial, né, o porquê de tudo isso. E aí o aluno fica completamente desplugado, desconectado, ele não consegue fazer e não consegue enxergar, e o professor também não passa para ele exatamente
né, essa interface entre a matemática e o mundo cotidiano. E sabemos que a matemática ela tem aplicações nos mais variados campos do conhecimento. Basta você entrar a uma casa lotérica, por exemplo, então qual é a probabilidade de você sair dessa para melhor? Né? Qual é a chance de você ganhar lá na Mega Sena? Né? Você entra num banco, por exemplo, numa agência bancária, né? Qual é a aplicação financeira mais interessante? Qual é a taxa de juros? Né? Você vai até um supermercado, né? Uma aplicação assim, vamos dizer assim, mais simples. Você vai lá e faz uma compra, diversos produtos, feijão, arroz, soja, uma série de coisas, né? E aí você pega essa notinha, guarda ela, um mês após, né? Você volta a esse mesmo supermercado e tenta fazer exatamente comprar os mesmos produtos. Será que você conseguiria comprar esses mesmos produtos? Será que sim? Será que não? E se aumentou, né? Quantos por cento a mais que aumentou? Quantos por cento a menos? Então observe que a matemática ela tem sim aplicações no nosso dia a dia. E o aluno ele não consegue exatamente enxergar esse tipo de situação, né? O aluno faz altos cálculos, né? Faz um monte de contas e às vezes quando ele forma, vai lá, compra a sua casa, né? Precisa fazer uma reforma, por exemplo, né? Precisa trocar os lajotas na sala, por exemplo. E aí ele pede para o vendedor, até mesmo para a pessoa lá que está atendendo ele, para fazer os cálculos. Ele não consegue calcular exatamente aquilo. Sendo que ele aprendeu a fazer cálculos muito mais complexos. Então, o que aconteceu a partir daí? Ele perdeu exatamente esta interface. E hoje, né, pessoal, eu digo a vocês, com essa nossa dependência tecnológica, a matemática, em última análise, é o combustível, né, vamos dizer assim, que está impulsionando toda essa era, né, do conhecimento, toda essa era tecnológica. Tá ok? Então, nós não conseguimos aí viver, né, e desenvolver toda essa nossa tecnologia sem a matemática. Que na próxima aula eu vou mostrar a vocês, né, vamos dar um passeio por todas essas áreas do conhecimento, de uma maneira assim direta e até mesmo indireta, né, que a matemática sim tem aplicações em praticamente todos os campos do conhecimento. Né, umas profissões, é claro, que uma maneira mais incisiva, outras mais ou menos. Mas de uma maneira direta ou até mesmo indireta, eu consigo fazer exatamente interrelações, né, com o campo do conhecimento em si, com essa importante ciência chamada matemática. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, né, nossa decorrente desta aula, nós vamos aplicar e vamos conhecer, né, essas áreas do conhecimento, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, né, e aonde que esses profissionais utilizam a matemática. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, e espero também ter contribuído, desmistificado, né, essa visão aí que os alunos normalmente têm sobre a matemática. Tá ok? Então, estou te esperando aí para a próxima aula, né? Um grande abraço a todos e já faremos aí aplicações nos campos do conhecimento. Tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.